Musculação deixa a mulher masculinizada? Musculação engorda? Musculação diminui o seio? Musculação dá varizes? Nesse vídeo a gente vai abordar essas dúvidas. Vamos falar primeiro dos benefícios da musculação em mulheres. Redução da gordura corporal, aumento ou ganho de massa muscular, metabolismo, aumento da densidade mineral óssea, força muscular, trata doenças crônicas degenerativas, celulite, combate à flacidez, auxilia no tratamento intestinal, eleva a autoestima e o bem-estar, reduz os índices de ansiedade e depressão. O principal responsável por fazer a mulher ter quantidades grandes de massa muscular é a testosterona, mas enquanto a isso, a mulher pode ficar despreocupada. A testosterona é o hormônio que desenvolve as características secundárias masculinas e que a mulher tem de 10 a 20 vezes menos do que o homem. Então, com isso já dá para ver que a mulher tem uma dificuldade muito maior de hipertrofiar, e enquanto no homem é muito mais fácil, né? Por causa desse hormônio que é um anabolizante natural do corpo, que é a testosterona. Alguém cresce sem anabolizante? Não. Nosso corpo produz os anabolizantes naturais, né? A testosterona é um deles. Aí você pergunta assim, como que tem mulheres que têm uma facilidade grande e conseguem níveis elevados de hipertrofia sem aplicar de maneira exógena algum tipo de anabolizante? Aí eu digo, são os anabolizantes naturais do corpo. Veja alguns fatores: níveis de testosterona, GH ou outro hormônio anabólico acima do normal. Segundo, resposta hormonal ao exercício com peso acima dos padrões considerados normais. Relação de estrogênio e testosterona abaixo do normal. Fator genético que predispõe a uma maior massa muscular. Capacidade fisiológica de realizar treinamento de maior intensidade. Então, assim, um desenvolvimento assim acima do normal em mulheres pode ocorrer por um desses fatores ou a soma de algum deles. Enquanto a isso, vocês podem ficar despreocupadas, porque é muito raro de acontecer isso em mulheres. É muito difícil de acontecer isso com alguma mulher. Provavelmente você não se encaixa em nenhuma dessas 5 opções aqui. Por acaso você encaixa em uma dessas opções, você é uma das exceções à regra. Podemos desconsiderar também, caso você tenha aí na sua academia uma mulher assim muito forte, fora do normal, o uso de farmacológico, né? Provavelmente ela está usando anabolizante exógeno, deve estar aplicando, né? Então é uma possibilidade, provavelmente seja isso. Portanto, a masculinização da mulher só se tornará possível combinando fatores como predisposição genética e vontade própria de uso de farmacológico. Esta não é uma realidade da maioria das mulheres, né? Que mulher que quer ficar masculinizada? Tem aquelas que querem sim, mas não são todas não. São bem poucas, né? Eu imagino, que eu vejo. Musculação dá varizes? Pois é, o que acontece é uma melhora da circulação sanguínea, aumenta também o calibre dos vasos e a sua força. O que são varizes? O sangue é levado aos tecidos pela artéria, no sentido através das artérias e volta pelas veias. Estamos falando aqui especificamente, aqui no caso, o exemplo aqui é a panturrilha. Nesse negócio dos vasos julgar o sangue e o sangue retornar pelas veias, então aqui está funcionando como uma bomba, né? Há uma pressão sobre o local. Então há uma pressão e às vezes contém válvulas, né? Para quê? Tem hora que fecha, tem hora que abre. Isso ocorre para que o sangue não ocorra apenas em um sentido. O que acontece? Quando uma dessas válvulas falha, então o sangue ele fica pressionado sobre as paredes. O sangue pressionando as paredes, ele vai causar a dilatação da veia e a deformação delas. Isso acontece assim, tem muitas mulheres que já têm predisposição, a culpa não é do exercício, mas
pelo que é chamado de gravidade, isso pode acontecer pelo efeito do que a gente chama de gravidade, né? A pessoa fica muito tempo na posição, né, fica em pé. Então o ideal, porque, né, que eu indico para vocês mulheres, tá sempre mudando de posição, né, na hora de fazer o exercício. Quando você faz exercício, você está bombeando sangue, então talvez você já tenha essa predisposição. Então o ideal é estar sempre mudando, uma hora está em pé, outra hora faz exercício sentado, outra hora faz deitado. O que pode ser feito é isso, né, para evitar. Então ficar de pé durante muito tempo, sim, vai acelerar esse processo aí da varizes. Assim, sim, o que causa varizes? O que pode causar varizes, né? Número 1, ser do sexo feminino, né? Principalmente, né? Sendo do sexo feminino, muito mais predisposição. Segundo, obesidade. Terceiro, sedentarismo, né? Opa, não é quem faz musculação não, sedentarismo é pior. Ó, presta atenção. Depois, gravidez. Gravidez também ajuda muito a causar varizes, devido ao peso, ia ficar em pé, né? Tabagismo, né? Se você fuma, aumenta muito mais aí a predisposição a varizes. Aumenta muito mais a tabagismo, né? Pílulas anticoncepcionais e reposição hormonal. História familiar de varizes. Passar muito tempo em pé. Nossa, Alisson, mas aí você não está me ajudando em nada falando desse jeito, né? Pois é. Tem maneira de tratar aí para prevenir a varizes. Uma, praticar exercício. 2, manter o peso corporal saudável. Comer um alto teor de fibras. Reduzir o consumo de sal. Evitar salto alto ou sapatilhas de meia apertada. Elevar as pernas. Evitar ficar muito tempo na mesma posição. Procure andar em pé. No caso de varizes já instaladas, procure elevar as pernas acima do nível do coração. Colocar os pés para cima em diversas vezes do dia. Por exemplo, deitar no sofá e colocar o pé por cima do travesseiro, tipo. No caso de ocorrer qualquer inflamação dolorida, procure um médico imediatamente, né? Muito melhor do que esperar ali dar uma pior do que arrebentar a veia, né? Como podem ver aqui no exemplo, ó, as veias dilatadas, válvulas falhando, e aqui tem um exemplo de circulação sanguínea correndo perfeitamente, coisa que a musculação auxilia, a musculação ajuda, né? Ou seja, exercício, academia, ele é bom para prevenir varizes, não para causar varizes, como podem ver aqui, né? Também é importante, olha aqui no exemplo de baixo, tá mudando de posição em exercício. Não fazer, por exemplo, 1 hora, 2 horas direto fazendo exercício em pé. Não que se fazer isso vai dar varizes, mas talvez você já tenha predisposição e isso auxilia sim para que ocorra a varize. Mas procure estar sempre mudando de posição nos exercícios, não esforça muito numa posição só e pode ir lá jogar peso em cima, pode treinar sem medo que não vai ter problema nenhum. Esse negócio de musculação da varizes, ó, é mito. Aí, gente, se gostaram, compartilha por favor aí para estar levando mais informações aí para o pessoal aí, para sua colega que treina, talvez para uma pessoa que você não conhece, mas pode ter certeza que para ela vai ser importante essas dicas. Então por hoje é isso, muito obrigado.